ninho de gênios de existência gloriosa, e me refugem as mais nobres tradições. Do norte, linda pérola custosa, me engastou Deus nos sertões. Eu sou Maria Helena da Conceição Binalés, nasci em 24 de maio de 1964, na fazenda Taperinha, na região de Volta de Cima, filha de Antônio Domiciano Bina e Clementina da Conceição Silva, agricultores familiares. Como a terra não era da gente, tinha o capataz lá na época que ficava pressionando o meu pai e minha mãe para que a gente desocupasse aquela terra. Aí quando eu tinha 10 anos, o meu pai comprou uma outra terra na Fazenda Amargoso, a qual a gente tem até hoje. Então eu nasci em uma casa de taipa, essa casa foi feita por minha própria mãe quando ela estava grávida de mim. Então, na verdade, minha participação começou na igreja. Eu era catequista, eu cantava, né? Desde os meus 10 anos de idade, eu já vim de lá. Então, Benoni, Marrandré fazia, o padre Benoni e o padre André na época, fazia os retiros da comunidade, que era do padroeiro, senhor do Bonfim, e eu já era um destaque na comunidade. Aí eles levavam os abaixo-assinados sobre reforma agrária, sobre direito dos trabalhadores e tudo, e eu já fazia lá na igreja mesmo, no altar. Aí quando eu cheguei aqui na cidade, eu não deixei minhas origens. Aí eu fui de novo para a igreja, para participar do grupo de jovens e tal, e aí como Benoni Marrandré apoiava os trabalhadores rurais da agricultura familiar para ter seus direitos, para ter os sindicatos, enfim, aí eu já comecei a participar da organização para a fundação do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, isso já foi no ano de 1986. E aí segui, tanto no sindicato como na fundação do Partido dos Trabalhadores em 1987. Assim que a gente foi fundando, cada época a gente ia fundando os movimentos, né? Aí junto com o apoio de Benoni também, fundou a Escola Família Agrícola, se fundou a Coopera, aí veio também, se fundou a Juventude, o Movimento da Juventude Rural, né, que era a PJR, aí também a gente sentiu a importância de fundar o MMTR, porque as mulheres rurais, elas não tinham os direitos como os homens naquela época, né? Muitas mulheres não tinham documentação e as mulheres tinha aquela cultura do machismo, principalmente as rurais, que era da porta da sala para a cozinha. Então a gente viu a importância de fundar o movimento de mulheres, para as mulheres também ter voz e ter vez, e ter valor e ter seus direitos. E nós fundamos o movimento de mulheres, e aí no ano de 1987 eu já fui para Brasília, foi a primeira vez que eu fui para Brasília levar as emendas para os deputados constituintes da época. Foi em agosto de 87, levei as emendas para que hoje tenha as aposentadorias, como acredito que vocês têm conhecimento, né, das mulheres rurais 55, homens 60. Foi toda da nossa luta, da minha luta na época, que sou eu que resisto até hoje, que ainda estou nesse plano aqui sobre essa questão. Era o movimento das mulheres rurais, mas eu sempre tinha também contato com mulheres urbanas, porque nos bairros, como na época era na Urbis, o Novo Iambu, que chamava de Caboge, a gente também fazia reuniões nas comunidades, na Travessa Olindina. Aí quando foi no ano de 1992, o pessoal achou interessante que eu fosse candidata a vereadora. Eu fui candidata a vereadora, nós fizemos uma coligação na época, e eu fui eleita com 330 votos.
né, devido a toda essa história de luta do pessoal mais da zona rural, né? E também já tinha toda a questão dos benefícios, dos direitos que a gente tinha conquistados, enfim. Então, com essa luta toda que a gente foi desenvolvendo e o movimento cada dia mais crescendo, a gente começou a fazer o 8 de março, que era uma festa muito importante, é o auge, né? O pico daquela toda a luta, daquela consolidação do 8 de março das mulheres participando. Aí quando foi no ano de 2003, fizemos uma proposta para que o 8 de março se tornasse o feriado municipal. Por que eu tive essa ideia? A ideia foi minha, essa ideia. Porque quando a gente ia para fazer 8 de março, as mulheres alegavam que eu não vou, porque eu vou levar meu filho no colégio, porque eu estou trabalhando, por causa disso e aquilo. Aí a gente falou, não, então se for feriado, o banco vai fechar, a prefeitura, o comércio e tal, as mulheres vão participar. E assim foi feito. Eu não era vereadora na época, mas eu levei a proposta para a Câmara, foi aprovada, foi sancionada pelo prefeito na época e aí se tornou feriado municipal. Ou seja, já tem 21 anos que em Inhambupe, 8 de março é feriado municipal, graças à minha ideia e à luta toda do conjunto das mulheres trabalhadoras rurais. A história do 8 de março foi porque no ano de 1857, nem foi no Brasil, foi em Nova York, as mulheres estavam reivindicando para que tivessem seus direitos garantidos, porque elas trabalhavam na fábrica e elas trabalhavam todos os horários, né? Não tinha sanitário, era criança, dormiam ali mesmo, faziam suas necessidades ali mesmo naquele local. Então, como as mulheres sempre tiveram esse tchan, né, dessa questão de ver o que é melhor para o outro, para a humanidade, elas começaram uma luta por direito reivindicando essas garantias. E aí, como elas trabalhavam na fábrica de tecido em Nova York, nos Estados Unidos, aí os patrões e os governos na época não acharam interessante. Eram 120 mulheres que estavam dentro da fábrica fazendo greve, eles fecharam as portas e tocaram fogo. E elas morreram, todas 129 mulheres queimadas. Então a gente usa essa cor lilás, essa cor rosa pink, não é por um acaso. Mas a gente usa porque as mulheres estavam trabalhando com tecidos daquelas cores, pintando aqueles tecidos. E na hora do desespero, com o fogo na fábrica, elas jogavam pela janela. Elas jogavam pela janela os tecidos, então por isso que a gente usa essa cor. Como a gente sabe que não é fácil a mulher que vem da simplicidade, que vem da zona rural, como eu, que vim da minha toda a história, como eu já falei, chegar nesse município, um município que a gente sabe que tem toda uma história dos coronéis arcaicos e tudo, então muita gente não aceitou esse meu jeito de ser, de liderança feminina, quem é ela, de onde veio, quem é a família, tal, enfim. Então eu sofri também bastante perseguições políticas, né? Depois eu fiquei fora da Câmara por 2 mandatos, e quando eu votei em 2004, eu votei como a vereadora mais votada de Inhambupe, com 850 votos na época. Em especial as mulheres simples, as mulheres agricultoras familiares, as mulheres que vieram das comunidades, as mulheres trabalhadoras, ao público em geral, mas meu especial para essas pessoas. Você pode, você é capaz, você consegue. É uma questão de você querer, de você ter determinação e de você ir à luta. Não importa quem está a favor, quem está contra, o que você quiser, você está tendo consciência que está certo, você deve continuar nessa perspectiva. Que todas as mulheres possam ir à luta e conquistar aquilo que elas têm por direito no Brasil, porque no Brasil, de acordo com a Constituição, nós somos iguais perante a lei, homens e mulheres somos iguais, mas esses iguais, esse direito não vai chegar para nós se a gente não ir buscar. O que eu consegui graças à minha garra, graças à minha luta, graças ao meu querer, graças aos apoios que graças a Deus eu tive. Em primeiro lugar, Deus, né? Depois de Deus, a minha família, que pôde me ensinar a ser honesta, ser fiel, né? Ser trabalhadora, os exemplos que meus pais puderam me dar, e assim sucessivamente. Então, que meu exemplo não fique só para mim, mas que inspire outras mulheres, outras pessoas, os jovens, enfim, a população e todos aqueles que assistirem esse documentário. É o que eu tenho a dizer. Muito obrigada e gratidão, 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 né? Inhambupe, terra querida, eu gosto muito de você. Aqui nasci, aqui cresci e aqui quero morrer. Ô minha terra dourada de gente hospitaleira, a região brasileira é cheia de amor e paz. Aquele que te conhece diz, se eu pudesse, não deixaria jamais. Nossa terra tem valores, os nossos agricultores deram a contribuição. Com seu trabalho suado, mesmo sem ser citado, por herói da região.
porque nunca acaba a semente de homens inteligentes, heróis e trabalhadores. Peço que Deus ilumine e que sempre nos ensine a manter nossos valores. Meu nome é Antônio Batista de Santana, sou escritor, poeta. Eu nasci no dia 23 de junho de 1948. Com 8 anos já trabalhava na roça. Eu morava numa casinha de taipa, né? Casinha de, que chama casinha de barro, né? Chão batido, essas coisas tudo. Uma casa pequena. E meu pai já era uma família muito pobre, né? Vivia da roça mesmo. E eu, com 8 anos, eu já trabalhava junto com meu pai, ajudando. Eu e meu irmão, que em memória, né? Que já é falecido. Então nós dois, já pequenininhos, a gente começou a trabalhar. E quanto a estudar, não estudamos, não teve mais escola. Então, quando chegou a minha idade de 7 anos, ela não estava mais na escola. Aí não teve mais escola. Em 2009, eu já com 61 anos, entrei pela primeira vez na escola. Eu já sabia ler, escrever, matemática, eu já sabia, né? Não foi muito difícil, porque eu já sabia isso tudo. Só que eu nunca tinha conhecido uma escola. Para mim foi difícil, assim, foi estranho, assim. Mas eu me adaptei logo imediato, porque eu peguei uma professora maravilhosa, a professora Maria das Graças, Gracinha, a esposa do professor Edvaldo. E ela ficava admirada com minha atitude, né, com o que eu sabia e tal. Diz meu pai era tipo cordelista. Só que meu pai ele fazia assim, ele fazia assim, ele improvisava assim e fazia isso. As estrofes, né? Não tinha assim, negócio de métrica, essas coisas, ele fazia de qualquer jeito, mas tudo rimadinho, bem feitinho. Meu pai era muito inteligente, apesar de não saber ler nem escrever, viu? 2014, foi muito bonito, uma coisa que muito diferente, viu? Foi uma coisa que para mim foi um momento histórico, que eu jamais vou esquecer aquele momento. A profecia foi em 2017. Foi um livro que fala assim: no meu tempo de criança eu vi meu pai falar que esse mundo um dia iria se acabar. Tudo que houvesse nele no fogo ia se queimar. Eu fiz isso aqui quando estavam queimando lá foi em Goiás, estavam uns incêndios matando o gado e tudo. Aí eu escrevi esse texto. Entendeu? Foi bem aproveitoso, porque a gente está vendo hoje, continua as queimagens e a destruição, né? Aí ele diz assim: confesso que eu ficava tremendo e amedrontado, mas ficava escutando meu pai ali sentado, pensando comigo mesmo, muito atento e calado. Ele falava assim: quando a destruição chegar, tudo há de virar cinza, só a terra vai ficar, e o que nela existir, no fogo vai se queimar. Entendeu? Acho que foi a leitura e a escrita que me escolheu, viu? Eu digo assim, que foi a leitura e a escrita que me escolheu. Porque eu ia para a roça, ficava lá na roça e tal, e na hora do almoço eu ficava sempre escrevendo ali pelo chão e tal. E eu gostava muito, eu devia um papel assim de notícia na estrada, aí eu pegava e começava a ler. Depois do almoço ficava sentado por alguns minutos ali, ler, ficava lendo, outras ficavam escrevendo coisas ali pelo chão. E assim surgiu o amor pela leitura e pela escrita. Agora, se eu estava em casa, eu estava escrevendo, e eu até hoje mesmo, quando eu estou em casa, eu sempre tenho um caderno do meu lado e um livro. A juventude precisa mais. Então, o que eu quero dizer para o jovem é isso: aproveite, leia, porque é lendo que você aprende. Não adianta você ficar olhando, ou então ficar no celular e tal, essas coisas, porque aquilo não vai ensinar nada. O que você aprende é que você está lendo, que você está escrevendo, que você está meditando, porque é um momento único na vida da gente, viu? Cada momento é único. Se você não aproveitar agora, mais tarde fica velho assim que nem eu ainda tive a oportunidade, depois de velho, depois com 61 anos, entrar na escola, para a juventude, para os jovens, para os adolescentes, para as crianças. Eu deixo sempre essa alerta: ler, ler e ler.
Deus esteja nessa casa. Amém. Meu pai dizia, meu filho, quando você começar o trabalho, você beija primeiro para poder começar o trabalho. Fazer sua oração preparativa. Quando eu saí do trabalho da igreja, eu já entrei de luta pedindo materiais. Foi tudo com material doado. Não comprou uma pedra. Viu? Aí e muita gente aqui dizia, eu quero ver ele construir uma igreja com material doado. Pessoas que doavam 5, pessoas que doavam 10, pessoas que doavam 20, pessoas que doavam 50. Então, pessoas que eu dou até 50 sacos. Eu saí dali do banco, subi naquela rua. Quando saiu lá em cima para voltar para cá, eu já tinha 102 sacos de cimento. Tudo doado, não comprei uma pedra de tijolo. Quando eu cheguei aqui, ele tinha me falado, né, que já tinha colocado a pedra fundamental. Vou sentar aqui. E aí quando eu cheguei aqui já tinha levantado as paredes, estava em construção. Juntou duas comunidades e queriam fazer uma capela para assim, ter as celebrações, os encontros, para não precisar estar indo para a matriz. E aí então surgiu, como foi falado lá, Padre Américo, né, chegou e disse, eu sei José, porque o senhor não funda uma igreja aqui na comunidade. Aí também foi o meio tempo que Botelho também queria fazer, que lá ficava mais distante, era para ser feito lá. E terminou fazendo aqui, e foi aquele alvoroço todo, mas depois todo mundo concordaram que cada comunidade precisava de uma capela, né? E aí ele teve esse sonho, teve essa ajuda, né? Essa força que deram para ele e ele seguiu em frente. Ela foi inaugurada em 2002. O doador que eu mais lembro aqui foi o finado Oséias. Na época teve a finada Simone, que muito ajudou bastante, né? Ele teve o incentivo aí do padre Camiliano, o irmão Antônio da Cajá, é o padre Américo, foi quem incentivou ele, e aí ele construiu, porque ele é camiliano, aí ele já botou o padroeiro daqui, meu pai já botou o padroeiro como São Camilo.
ele representou muita coisa, viu? Porque foi um bom pai, sempre estava presente na vida dos filhos, né? E aí é uma coisa que nós temos muito que agradecer a Deus por essa bênção maravilhosa que Deus deu. E de lembrança que não vai, para não esquecer mesmo, para todo aqui na comunidade, tem esse templo que foi construída com os esforços dele, né? Porque a igreja somos nós. E aí quer dizer que é uma lembrança para o resto da vida de todos que passavam na comunidade. Meu nome é Estela Mares Silva da Costa. Sou professora, atualmente escritora. Tenho 6 livros editados. Gosto de ler, escrever. Sou professora por vocação, ensinei até me aposentar. Ser professora para mim era um sonho que eu tinha, já nasci com essa ideia de ser professora. Era uma coisa que nasceu comigo. Foi aos meus 15 anos, 14, 15 anos, eu abri uma escola particular na minha casa, ensinando com toda aquela disciplina, com aquele jeito das professoras. Eu já ensinava dessa forma. E eram alunos que a casa já não dava, né? Eu tive que arranjar uma outra sala, que na minha casa já não dava, porque eram muitos alunos. Em Iambupe era mais calmo, né? Era um pouco mais atrasado, mas era mais calmo, as pessoas eram mais educadas, mais amáveis, né? Apesar de não ter colégio, aqui era só a escola do Dr. Sátiro Dias, a pioneira. As professoras tinham um prazer de ensinar. As professoras exigiam que a gente aprendesse. Era totalmente diferente. E eu aprendi também com elas ser assim um tanto exigente. Quem foi meus alunos sabe que eu era assim, exigia bastante, né? Esse aqui é o meu primeiro livro. Como eu falei antes, foi na época que se falava dos hippies, etc., como eu já comentei. Então, tudo para mim é motivo de escrever. Eu comecei a escrever e findei formando esse livro. Então, esse é o meu primeiro livro. Esse é o meu segundo livro. Evolução Histórica de Iambupe. Esse livro me fez escrever porque não tinha nada assim sobre Iambupe. E eu ensinava na escola e queria falar sobre Iambupe aos meus alunos e não tinha assim, subsídios para isso. Então, esse livro foi feito com muito sacrifício, mas ainda assim ele não tem tudo, por isso que eu estou escrevendo agora a segunda edição, né? Porque o Iambupe tem história, viu? Então eu fui em Salvador e lá eu pesquisei alguma coisa. Depois fui na prefeitura, encontrei um livro de tombo que tinha algumas coisas que guarda sempre as histórias, né? E eu então escrevi, copiei alguma coisa. Depois fiz várias entrevistas com Valdemar França, que é o grande patriarca desse livro. E depois fui também tomando mais conhecimento. Qualquer coisa que eu via falando em Iambupe, eu pegava, copiava. E as memórias populares, né? Cada um contou uma coisa, cada um contou um pedaço. E aí eu fui formando esse livro. Depois dele veio esse livro, que é a história da Paróquia do Divino Espírito Santo, né? É um livro que é lembrança de Iambupe. Eu fiz com muito prazer falar dessa igreja linda. Eu não vejo em lugar nenhum uma igreja igual a Iambupe. É igreja antiga, mas uma igreja de um estilo neoclássico que a gente não vê assim, só mesmo as antigas de Salvador. Depois dele veio esse aqui, que é um livro que eu falo assim,
a necessidade de amar e ser amado. Esse livro é assim, é um livro que fala dessas coisas que a gente fala do amor, que a gente não pode viver sem amar, né? Tem que amar a mãe, o pai, o filho, o marido, o namorado, o noivo, mas a gente tem que amar o amigo, a gente tem que viver, ter sempre alguém para a gente amar, para a gente confiar. Né? Depois veio esse aqui, Histórias que Atravessam o Tempo. Esse livro tem um pouco de cada coisa. São vários títulos, cada um deles eu falo de cada coisa. Foi um livro inspirado assim, para falar de vários assuntos. Não é um assunto só, são vários assuntos. E esse aqui, esse livro ele é marcado. Vou explicar por quê. Foi feito na pandemia, esse livro. Ninguém podia sair, né? Todo mundo trancado. E toda oportunidade que eu tenho que escrever. Aí, de noite a gente ficava sem fazer nada, ali sentada, não podia sair, não podia fazer nada. E então a gente ficava à noite ali, sem fazer nada, eu comecei a escrever. Hoje, aos 88 anos, eu me sinto não totalmente realizada, mas não totalmente, porque a gente não se realiza totalmente. Mas eu consegui fazer aquilo que eu desejava, que eu sonhava. Apesar de eu ter uma vida de altos e baixos, muita alegria, muita tristeza, mas pela minha fé em Deus eu consigo ficar em pé. Se não tiver fé em Deus, a gente não vence. E eu venho vencendo todas as minhas caminhadas, são vencidas. Com dificuldade, não é com facilidade, não. Mas a fé me traz em pé. Eu vivo alegre e muito feliz, porque Deus me dá forças para isso. A pessoa tem que ter fé em Deus, tem que estudar, trabalhar para vencer a vida, né? Porque a pessoa que não trabalha, não estuda e não tem fé em Deus, não vai para lugar nenhum. Para mim, é um irmão que eu não tive, porque nós tínhamos o quê? 2 anos de diferença. Ele foi criado praticamente junto conosco. Ele, desde pequenininho, que ele nasceu, a mãe dele trabalhava e eu tomava conta dele. A mãe dele saía, chegava de noite, às vezes chegava no outro dia, mas era trabalhando. E eu convivia com ele. Você é filho de mãe solteira, né? Mas nossa mãe nunca nos deixou faltar nada, né? Tinham aqueles apertos, mas graças a Deus nunca passamos fome. Aí, portanto, que diante disso, o objetivo dele era ganhar o mundo, né, para ter uma vida melhor. Ele foi para São Paulo, passou um período lá, né? Depois ficou em São Paulo e quando ele regressou para Inhambupe, porque minha tia teve doente, muito doente, a mãe dele. Então ele precisava vir porque ele era o filho dela, ele que teria que ter esse cuidado. Aí foi quando ele chegou para cuidar de minha tia e foi quando ele começou o trabalho religioso. Sim, a religião dele era normal, no candomblé. Ele começou rezando novena, acompanhamento de santo. Aí depois o santo começou a pegar ele. Aí Deus ajudou, Deus primeiramente, e eu consegui cuidar dele. Antigamente aqui era uma ignorância. Para rezar uma pessoa, ou então para fazer assim uma mesma coisa, era uma dificuldade muito grande. O povo aqui no Inhambupe ignorava muito. Era feiticeiro, dizia que era macumbeiro, era feiticeiro, não gostava.
o povo ficou até sem vir na minha casa, sem vir na casa da mãe dele, porque às vezes o guia dele pegava, ele ia rezar uma pessoa, então a pessoa estava, que chegava um doido, maluco, aí ele, para rezar, tinha que se concentrar e o guia pegava. Aí quando pegava, aí o povo dizia que ele estava fazendo macumba. É um negócio que o povo dizia que... Tudo eles ignoravam. Ele foi coroinha, depois ele ficou caminhando na igreja, a gente pensou... Eu pensava que ele ia ser padre, que ele era tão católico. A família da gente sempre foi católico, vô era rezadeira, parteira, né? E sempre nos levou a esse lado sempre da igreja, né? Ele tinha o objetivo dele era estudar para ser padre, mas como o dom dele não era ser sacerdote, porém não da igreja, né? Ele virou um sacerdote, mas nunca não foi. E aí a gente começou na casa de minha tia, que é na subida da Praça de Eventos, e aí era uma casinha pequena, aquela coisa, mas ali mesmo a gente fazia, foi quando a gente começou a conhecer as entidades, porque assim, a gente não tinha muita convivência, a gente mais novos, não estou falando elas mais velhas, que elas era que cuidava de tudo, mas elas faziam a coisa mais fechada. Quando foi em 1992, a gente abriu, que na realidade não era associação, era tenda de Umbanda do Caboclo Sete Flechas. Por quê? Porque é o nosso caboclo de frente que nós trabalhamos com ele. Porque a gente, tudo que ia fazer, a gente dependia do delegado. E a gente tinha aquela situação que o delegado, na época, poderia invadir a qualquer momento, a gente tá fazendo um ato, um culto, e ele chega lá e mandar fechar aquela coisa toda. Aí a gente fomos para Salvador, nessa data, eu fui com ele, a gente chegamos lá, a gente fomos na federação, que a federação é o órgão que nos cobre, né, que nos dá a cobertura, e aí a gente abrimos, nessa época era tenda. Aí a gente foi trabalhando, graças a Deus, aí depois a gente conseguimos a doação, onde é o terreiro, né, meu irmão que fez a doação, comprou o terreno e fez a doação para o terreiro, que ali é de usos e frutos, não tem herdeiros, né? O herdeiro mesmo é o santo, aí que passa a ser a Associação Religiosa Cultural do Terreiro dos Filhos de Cambaranguange. Que ele botava na cabeça, ele era. Quando ele voltou para ser político, aí a gente disse, o Elson, meu filho, não vai, que não dá certo. Ele dizia, não, minha tia, não se preocupe que eu não vou dar trabalho à senhora, não vou ficar devendo a ninguém, não vou desfazer das pessoas, eu vou continuar a ajudar as pessoas como eu posso. A questão de ser vereador foi meu tio Antônio, irmão da minha mãe. Ele dizia antes de morrer que a gente precisaria entrar na política para assumir um lugar. E aí ele começou fazendo um trabalho quanto vereador e quanto religioso. Eu achava que a parte quanto vereador era como se fosse uma fuga, né? Para poder... Porque você sabe que a sobrecarga que nós carrega é muito grande. E principalmente quando você carrega a sobrecarga sua e a sobrecarga dos outros. E muitas das vezes a gente não tem vida, porque a gente se doa ao outro. Então, eu sempre dizia, né, que para mim era como se fosse uma fuga, mas que para ele estava fluindo muito bem. E foi o que deu. Continuou trabalhando, né? Na época de Simone, né? Aí ele começou com uma parceria com ela, continuou sempre trabalhando, fazendo esses trabalhos sociais, tudo, voluntários, e seguiu em frente. E daí ele não se desapegou mais da política. José Welson, né? Foi meu pai, não biológico, né? Eu chamo que nós somos pai e filho, não sanguíneos, na verdade, mas pai e filha espirituais, de alma e de criação, né? Meu pai biológico, ele faleceu por tinha 8 meses de vida. Então, a partir daí,
o Elson, que é meu tio materno, ele em si foi a minha figura paterna, né? Ele que me criou, ele que me deu educação, juntamente com minha mãe. A minha e meu irmão também, Gabriel. Então, desde 8 meses, eu tenho o Elson como meu pai. O que ele sempre me ensinou foi seguir a educação, né? Eu tenho como chave, como direcionamento ele. Meu pai, ele cresceu em Alberão, mãe solo, né? Com 3 filhos. Então, meu pai saiu de uma vida simples, né? De uma mãe que trabalhava em casa de família, para ser um vereador no ano que foi mais votado dentro do município de Iambupe. E uma coisa que ele dizia, que também aqui é fato, é que a educação é a única coisa que ninguém tira, né? Então, ele dizia muito isso. Então, o que eu sigo com esse intuito, de sempre ter um pai com inspiração. O parceiro que ele foi pra gente, a gente não vai ter em lugar nenhum. Né? Que sabe que cada um tem seu, né? Mas independente de qualquer coisa, claro, ninguém é perfeito. Todo mundo tem suas falhas, todo mundo tem seus momentos bons e ruins, e ele não foi diferente. Ele se preocupou muito mais com os outros do que com ele. Ele lutou mais pelos outros do que por ele. Só a única coisa que ele pediu a gente foi quando ele estava mesmo ruim no final, que ele caiu. Aí ele quebrou o fêmur. Aí ele ficou no hospital. Evanete me levou para poder cuidar dele. Aí ele me pediu, não, eu quero ir encontrar minha mãe. Eu quero me acabar lá. E eu não vou escapar. Nada que vai me dar. A minha vida está nas mãos de Deus. Eu quero ir embora. Então é o dia que Deus trouxe ele para aqui e ficou até o dia que foi embora. E cada dia ele ia recaindo, mas a gente ficava naquela esperança que ele ia se levantar ainda, né? Já nas últimas semanas mesmo, que a gente viu que não tinha mais para onde recorrer, né? Veio o médico visitar ele tudo, aí disse que não, já era realmente o fim, que a gente estava realmente vendo, né? E não tinha mais para onde recorrer. Eu trago assim, né, como uma pessoa que tinha um sonho, né, de ver a nossa comunidade, a nossa população melhor, em busca de direitos, de respeito, porque a luta dele era essa, né, o menor favorecido, as pessoas, né, mais carentes. A busca de Elson era que cada um da gente pudesse buscar e reconhecer nossos direitos com igualdade, ter uma qualidade de vida, né, com respeito e, além de tudo, obediência a Deus. Porque mediante que nós hoje somos de terreiro, nós somos filhos de santo ou independente que não, nada nesse mundo é tudo com a permissão de Deus. Independente de onde você estiver, independente do que você estiver fazendo, se Deus não der a permissão, você não vai para canto nenhum.